Meus queridos amigos e irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Irmãos amados, eu estou aqui mais uma vez em frente ao mar para apresentar para todos nós a grandeza do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, que Deus possa nos abençoar ricamente nesse dia de hoje. Meus amados irmãos, eu faço menção nesse momento do livro do Êxodo, do capítulo 14. Êxodo 14, que tem como título A Travessia do Mar Vermelho. Vocês já imaginaram, irmãos queridos, amados, a grandeza do Deus que fazemos menção na Bíblia? Imagina que o nosso Deus teve compaixão daquele povo que estava vindo do Egito e ele fez com que as águas do mar repartisse ao meio, repartisse água para um lado, água para o outro, em forma de paredões, e o povo de Israel, o povo de Deus, atravessou a pé. O povo de Deus atravessou a pé no Mar Vermelho. Para os irmãos ter uma imaginação que ali seria fundo, aquele braço do mar seria bastante longo, porque segundo diz a história bíblica, e eu creio que durou uma noite inteira. Foi durante uma noite para que o povo de Israel atravessasse o mar a seco, caminhando, fugindo do exército do Egito, do exército de Faraó. Nosso Deus é maravilhoso, meus queridos amigos e irmãos. Aqui nós não fazemos menção de religião, nós falamos de Deus. Deus e todo seu poder. Deus que tem condições de criar todas as coisas e tem condições de destruir todas as coisas. Imagina esse mar que nós estamos vendo agora, com o balanço das suas águas, com todo o seu movimento. Como foi isso que Deus fez o mar se abrir? Como foi isso que as águas não fecharam sobre o povo? Como pode? Deus parou as águas do mar por uma noite e fez com que ficasse água para um lado e água para o outro lado, para livrar o povo de Deus do exército que vinha preste a acompanhar. Esse Deus, meus irmãos, nós devemos confiar nele de dia e de noite. Devemos confiar em Deus, que tudo pode e tudo sabe. Santo é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é santo. Meus queridos irmãos amados, eu vou aproveitar e mostrar o mar e lembrar de uma passagem que também tem na Bíblia, que fala assim: lança o seu pão sobre as águas, que mais tarde o encontrará. Será se eu lançar o meu pão nesse mar remoto como está, o mar como está bravo, as ondas batendo para lá e para cá, será que mais tarde eu vou encontrar esse pão? Há a possibilidade, humanamente falando, há a possibilidade de eu encontrar o pão novamente? Nunca, não há possibilidade.
Não há possibilidade, porque o pão, ele é feito de massa. E quando molha, ele vai dissolver. Ele vai virar em pequenos pedaços. Então não há possibilidade com esse mar desse jeito de eu encontrar mais nunca aquele pão. Mas a Bíblia fala, irmãos, é de uma maneira figurativa, mas também é de uma maneira espiritual. Quando fala, lança o teu pão sobre as águas, que mais tarde o encontrará, é de uma maneira espiritual. Uma maneira que, para entender, tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Essa palavra, lança o teu pão sobre as águas, que mais tarde o encontrará, coincide com a abertura do Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Porque Israel já tinha lançado o seu pão sobre as águas uma outra época. Já tinha feito coisas que agradou o coração de Deus uma outra época. E o mais tarde o encontrará, é que nesse dia que Deus abriu o mar, espiritualmente, Deus estava retribuindo a bondade que o povo fez um dia. Amém? Espiritualmente é assim. Hoje, você faz uma coisa boa que agrada o coração de Deus. Ninguém sabe se vai ser com 1 ano, ou 10 anos, ou 20, ou até 100 anos. Você não está mais vivo, mas a sua família está viva. E Deus há de ter misericórdia por a sua atitude que você fez um dia. Aí você encontrará o pão espiritual. A Bíblia também fala que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Espiritualmente, quando você faz uma bondade, você está fazendo algo que agrada o coração de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Que um dia que você precisar e clamar pelo sangue de Jesus, Jesus Cristo vai falar assim: eu estou ouvindo uma voz, e a voz do meu filho, pois eu vou atender a voz do meu filho. E aí Jesus vai abençoar ricamente. Amém? E o teu pão será encontrado. O seu pão será encontrado. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias. E que nós guardemos essa palavra no fundo do nosso coração. Lança o teu pão sobre as águas, que o mais tarde o encontrará. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus pode alcançar todas as nossas famílias. Que Deus muito nos abençoe. Veja, meus irmãos, reflita na grandeza do nosso Deus, que abriu o mar para o povo de Israel passar. Amém? Êxodo, capítulo 14. Procura na Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 14. É muito lindo essa passagem. Que Deus muito nos abençoe. Abençoe nossas casas, nossas vidas, nossas famílias. E que nós possamos crer na grandeza do nosso Deus em todos os tempos, em todos os dias, e confiar e lançarmos nosso pão sobre as águas, para que um dia encontraremos este pão que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus.